A coluna vertebral. Pensa nela. É uma das estruturas mais incríveis e, ao mesmo tempo, complexas do corpo humano. É o nosso eixo, o que nos mantém de pé, o que permite o movimento, uma verdadeira obra de engenharia. Só que, para muita gente, ela também é uma baita fonte de dor. E esse número aqui, ele diz tudo. 50% a 80%. É isso mesmo. Essa é a fatia de adultos que, em algum momento da vida, vai ter dor nas costas. É gente pra caramba. E é por isso que entender como a nossa coluna funciona é tão, mas tão importante para todo mundo. Então, vamos mergulhar nisso. A gente vai passar pelo que é a coluna, quais são as funções vitais dela, quais são as pecinhas que a formam, o que acontece quando o tempo passa e o desgaste aparece, e, por fim, como os médicos fazem para enxergar tudo isso lá dentro. Para começar, vamos ter aquela visão do todo, sabe? Pensa na coluna como se fosse a viga mestra de uma construção. É ela que segura a onda toda. E olha só, ela não é um osso reto e duro, de jeito nenhum. É uma coluna feita de segmentos, com 33 ossos, chamados vértebras, que são empilhados um em cima do outro. E ela é toda dividida em partes. A cervical, que fica no pescoço, a torácica, no meio das costas, a lombar, lá embaixo, e termina no sacro e no cóccix. Tá, mas e aí? O que essa pilha de ossos realmente faz no nosso dia a dia? Bom, ela tem umas 3 tarefas que são, assim, absolutamente cruciais. As funções são essas: aguentar o nosso peso, deixar a gente se dobrar e virar para todo lado, proteger a nossa medula espinhal, que é super delicada, e até ajudar a gente a respirar, porque ela forma a parte de trás do nosso tórax. É uma verdadeira multitarefas. Primeiro, o suporte. A coluna é literalmente o pilar que sustenta a cabeça, os ombros, a parte de cima do corpo, e ela joga todo esse peso de forma bem eficiente lá para a nossa bacia. Agora, a parte da flexibilidade é genial. Em vez de ser um poste rígido, a gente tem vários segmentos. Cada par de vértebras se move só um pouquinho. Mas, quando a gente soma todos esses pouquinhos, o resultado é essa capacidade incrível de se dobrar e se torcer que a gente tem. E talvez o mais importante de tudo, a proteção. Por dentro dessa fortaleza de osso, passa a medula espinhal. Ela é tipo a principal autoestrada de informação entre o cérebro e o resto do corpo. A coluna está lá para garantir que nada de mal aconteça com ela. Beleza! Agora que a gente já sabe o que a coluna faz, vamos dar uma de mecânico? Vamos desmontar e olhar as peças principais, as vértebras e os discos. A vértebra é a unidade básica. E uma das fontes que a gente usou traz uma analogia que é perfeita. Pensa nelas como se fossem tijolos. Empilhados um a um, eles formam uma parede forte que é a nossa coluna. E cada tijolo desses tem um design super inteligente. A parte da frente, que é o corpo da vértebra, é grossa e forte para aguentar o peso. Já a parte de trás, o tal do arco posterior, forma um anel. E o conjunto desses anéis cria aquele túnel protetor por onde passa a medula. Entre cada um desses tijolos de osso, a gente tem um amortecedor. Esse é o disco intervertebral. É uma peça de cartilagem feita especialmente para absorver o impacto de cada passo, cada pulo, cada movimento que a gente faz. E a estrutura desse disco é fantástica. Ele tem um centro bem macio, gelatinoso, que é o núcleo polposo. É ele que faz o trabalho de amortecer. E em volta, segurando tudo, tem um anel externo super resistente, o anel fibroso, feito de várias camadas de fibra. A fonte descreve como se fosse uma casca de cebola, uma imagem perfeita para dar essa ideia de força e contenção. Bom, uma estrutura tão complexa e que trabalha sem parar, é quase inevitável que apareça um desgaste, né? E isso leva a gente de volta para aquele número do comecinho, a dor nas costas. Na verdade, mais de 90% de todos os exames de imagem da coluna, como ressonância e tomografia, são feitos para investigar a tal da doença degenerativa. É um processo que acontece com o envelhecimento, mas é importante entender como ele funciona. Geralmente, esse desgaste acontece em sequência, como um efeito dominó. Primeiro, a desidratação. O disco, que é cheio de água, começa a secar e vai perdendo a elasticidade. Depois vem a perda de altura. Sabe pneu murcho? É a mesma ideia. O disco desidratado encolhe e o espaço entre as vértebras diminui. Por fim, isso tudo pode gerar instabilidade. Com o disco mais baixo, os ligamentos que seguram a coluna podem ficar meio frouxos, e isso causa um estresse a mais nas articulações. Para conseguirem entender o que está acontecendo lá dentro, os médicos precisam dar uma espiada. E é isso que a gente vai ver agora na nossa última parte. Basicamente, existem 3 ferramentas principais:
O raio-x é ótimo para ter uma visão geral dos ossos, do alinhamento. A tomografia computadorizada dá um detalhe incrível dos ossos. E a ressonância magnética? Ah, essa é a campeã para ver as partes moles, como os discos, a medula, os nervos e o melhor, sem usar radiação. Cada exame tem a sua hora e a sua função. Agora, uma pergunta que parece totalmente aleatória. O que um cachorrinho da raça Scott tem a ver com uma radiografia da coluna? A resposta é simplesmente genial. Numa radiografia da coluna lombar, se ela for tirada de um ângulo específico, as partes de trás da vértebra se sobrepõem e formam uma imagem que parece, de verdade, um cachorrinho terrier escoceso, Scott. E se esse cãozinho parece que está usando uma coleira ou que está com o pescoço quebrado, isso pode ser um sinal de fratura. É um truque visual que os radiologistas usam há décadas. E isso tudo nos leva à mensagem mais importante desta nossa análise, uma citação que vem direto da nossa fonte. E o ponto final, o mais crucial de todos, é este. É muito, muito comum que pessoas acima de uma certa idade tenham algum sinal de desgaste na coluna num exame de imagem. Mas isso não quer dizer, de jeito nenhum, que essa pessoa sente dor. A imagem é só uma peça do quebra-cabeça. O mais importante é sempre conectar o que o exame mostra com o que a pessoa está sentindo de verdade. No fim das contas, a gente trata pessoas e não imagens.